Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todas as irmãs. Estaremos aqui mais uma vez nesta noite maravilhosa para nós estar agradecendo o nosso Deus por essa rica oportunidade, por estarmos aqui neste momento, agradecendo o Senhor nosso Deus a todos os momentos de nossas vidas. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que permanece em mim não andará nas trevas, nem andar na escuridão, porque Jesus, Ele está comigo, com você. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos se alegrarmos diante do Senhor. Mesmo nas lutas, mesmo nas tempestades, alegra diante do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa proteção. Ele nos protege, Ele nos guarde a cada um de nós. Nos livre nós de todos os males, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça o Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. O culto hoje vai ser maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Todos os momentos de nossas vidas, Jesus é maravilhoso. Jesus, Ele nos livra nós de toda a cilada do inimigo, toda a cilada do adversário contra nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu queridos irmãos, vou deixar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que está na palavra do Senhor, em Salmo 32, do versículo 1 adiante, em nome de Jesus. A felicidade do homem, e perdoando, e exaltação, e ao arrependimento. É o título da palavra do Senhor falando conosco nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade, e em cujos espírito e não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, e pelo meus bramidos em todos os dias, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou sequidão e de entio. E confessei-te o meu pecado, a minha maldade, e não encobri, e dizia, e eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste as maldades do meu pecado. E pelo que todo aquele, o que santo orava, a ti e o tempo, e de poder achar até
transbordar de muitas águas, e a ele não chegarão. E tu és o lugar em que eu me escondo, e tu me preserva e das angústias, e tu me cinge de alegres cantos de livramento. Instruíste e eis o ensinar-te o caminho, o que deves seguir. Guia-te e eis com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, e nem como a mula. E quem não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia cercará, alegrará no Senhor, e regozijai, e vossos, o justo, e cantai alegremente todos vós, o que sois retos de coração. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, como são importantes, como são as maravilhosas palavras do Senhor. A palavra do Senhor veio para nos ensinar a cada um de nós que nós devemos se alegrarmos no Senhor. Mesmo que muitas vezes venham as lutas, mesmo que venham as tempestades, nós devemos se alegrarmos diante dele. Porque Jesus é a nossa força. Meus queridos irmãos, que nós devemos se alegrarmos diante do Senhor, regozijar diante do Senhor. A todos os momentos de nossas vidas, nós devemos estar clamando e glorificando o nome do Senhor. Vós seis justo diante do Senhor. Meus queridos irmãos, cantai alegremente todos o que sois retos de coração. Então, cantais os louvores ao Senhor. Cantai e glorificai ao Senhor de todo o teu coração. Não seja, meus queridos irmãos, queridas irmãs, como um cavalo, como uma mula. O que a palavra do Senhor está falando para cada um de nós, Deus ele está nos dando entendimento, Deus ele está nos dando conhecimento para mim e para você. E muitas vezes a palavra entra no ouvido e sai no outro. Então a palavra do Senhor, ela vem para nos instruir, para nos ensinarmos a cada um de nós, meus queridos irmãos, o caminho que deve andar. Então esse é o caminho que nós devemos andar, é o caminho reto, é o caminho da justiça, é o caminho do amor de Deus. Então aquele que confia, aquele que acredita no Senhor, aquele que segue as obras de Deus, nunca será confundido. Nunca será envergonhado, meus queridos irmãos, queridas irmãs, porque muitas vezes nós ignoramos a palavra de Deus. Muitas vezes nós desistimos de caminharmos com Deus por qualquer coisinha. E a palavra do Senhor veio para nos ensinar o caminho que nós devemos andar. O caminho que nós devemos seguirmos com os olhos. Então esse é o caminho certo, é o caminho da verdade. É o caminho da sinceridade, é o caminho da santidade para cada um de nós, meus queridos irmãos, e pelo que todo aquele, o que é santo, orará. Então, todos aquele que seja santo, ora ao Senhor. Seja santo diante do Senhor, porque o Senhor ele é santo, o Senhor é Deus de maravilha, o Senhor é Deus de misericórdia. Bem-aventurado o homem que segue ao Senhor. O Senhor ele não imputa aquele que é reto de coração. Meus queridos irmãos, glória a Deus, aleluia, né? O Senhor vem nos mostrando para cada um de nós
que nós não devemos vivermos nos enganos. A palavra do Senhor vem nos ensinando que nós não devemos permanecermos na mentira, na falsidade. O nosso mundo já está cheio de engano. O nosso mundo já está cheio de maldade. Quantos livramentos que Deus tem nos dado para mim e para você. Quantas oportunidades que Deus tem nos dado para cada um de nós. Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós perdemos tantas oportunidades que Deus está nos dando, mas esquecemos das nossas velhices. A todos os momentos de nossas vidas, nós devemos permanecer na presença de Deus. Porque, meus queridos irmãos, aquele que permanece na presença de Deus, o nosso Deus, ele nunca nos abandona. O nosso Deus, ele nunca desista de cada um de nós. Então nós devemos, glória a Deus, se prepararmos o caminho do Senhor. Nós devemos se prepararmos nos caminhos da verdade, nos caminhos da santidade, nos caminhos da sinceridade. Porque o Senhor está pronto para nos perdoarmos nós de toda transgressão. Sempre para nos perdoarmos os nossos pecados, das maldades. Mas para isto nós devemos se converter diante do Senhor. Nós devemos se consertarmos diante do Senhor, porque o Senhor cuidará de mim nas angústias. Quantos livramentos que Deus tem nos dado para cada um de nós. Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, nós ficamos tão angustiados, tão tristes, abatidos. Muitas vezes acha que Deus não está fazendo nada. Mas o nosso Deus não nos abandona. O nosso Deus, ele não desista de mim, de você em momento nenhum. Ele está sempre nos amparando a cada um de nós. Porque quem precisa de remédio são os doentes. Não são os sãos que precisam de remédio. Porque todos nós somos doentes. Precisamos desse remédio que é Jesus Cristo. A felicidade do homem é ser, meus queridos irmãos, estar na presença de Deus. Porque o mundo lá fora não tem nada de bom para mim e para você. O mundo lá fora só tem engano, só tem mentira, só tem falsidade. Mas aquele que permanece no Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos mostrarmos para cada um de nós, para nos ensinarmos o caminho que nós devemos andar, o caminho que nós devemos permanecermos, o caminho que nós devemos seguir. Aquele que permanece em Cristo Jesus nunca será confundido. Então, meu querido irmão, confessei os seus pecados. Porque Deus, ele está pronto para te perdoar de todos os teus pecados. Muitas vezes tem momento você pensa, o Senhor não está ouvindo as minhas orações. Tem momento da tua vida você se sente fraco, se sente para baixo. Mas não se preocupe, muitas vezes as pessoas têm um modo, quando eu me consertar, eu vou para a casa do Senhor. Mas Jesus, ele quer nós do jeito que nós somos. Quem muda as minhas atitudes não é eu, não é fulano, não é cicrano. Quem muda nossas atitudes é Jesus Cristo. É Jesus que muda cada um de nós. Não adianta nós querermos mudarmos as vidas das pessoas. Não adianta nós querer pôr regra na vida das pessoas. Fulano tem que fazer isso, fazer aquilo. Deixa para Jesus. Quem faz a obra é Jesus. É Jesus que faz algo perfeito nas nossas vidas. Porque o nosso Deus, ele quer fazer o melhor para mim e para você. O nosso Deus, ele não quer ver nós perdidos. O nosso Deus, ele não quer ver nós destruídos, mas ele quer ver nós caminhando. Ele quer ver nós permanecendo na presença dele, para estar louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor disse, confessei os teus pecados.
Se você está triste, você está angustiado, se você fez algo, porque muitas vezes você pensa, pecar, todos nós pecamos, a todos os momentos de nossas vidas. Aquele que falar que não tem pecado, eles são mentirosos. Porque nós já viemos do pecado. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós somos os frutos do pecado. Então nós pecamos todos os momentos de nossas vidas. Mas a palavra do Senhor disse, pecar é humano. Todos nós pecamos. O que nós não possamos permanecermos é no pecado. Esse é o grande, muitas vezes, o grande problema de cada um de nós. Porque muitas vezes aquelas pessoas que está, glória a Deus, aleluia, está no pecado, ele está cada vez mais se afundando. Não tira, não para um pouco para confessar com Deus. Se você está passando por esses momentos, entra dentro do teu quarto. Conta para Jesus, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Conta para Ele que Ele está pronto para te perdoar. Porque o Senhor é o Deus que nos perdoa. Ele não veio para julgar, mas Ele veio para salvar o povo dele. Muitas vezes as pessoas têm um modo de ficar julgando as pessoas. Muitas vezes as pessoas têm um modo, fulano, né, está passando por esses momentos porque ele fez tantas coisas erradas. E o que Jesus disse quando aquele homem que estava cego na beira do caminho? Quando aqueles homens chegaram, Senhor, quem pecou foi ele ou o pai dele? O que Jesus disse? Nem ele pecou, nem o pai dele pecou. Muitas vezes acontece algo na minha vida, na tua vida. Nós passamos por lutas, passando por problemas, que nem aquele cego de nascença, para o nome do Senhor ser glorificado. Porque o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus que nos fortalece a cada um de nós. Muitas vezes nós estamos, glória a Deus, aleluia, né? Nós estamos vivendo num mundo, meus queridos irmãos, num mundo de tanta tristeza, de tantas angústias, de tanto sofrimento. Quanto o povo está, glória a Deus, aleluia, estão doentes em espírito. Muitos falam do amor de Deus, falam da palavra de Deus, mas muitas vezes entra no ouvido e sai no outro. Muitas vezes, meus queridos irmãos, queridas irmãs, as pessoas não têm coragem, não têm força, ou muitas vezes não têm força, ou muitas vezes não quer nem abrir a boca para dar um glória a Deus. Então nós estamos vivendo num mundo de tantas friezas. As pessoas estão vivendo com frieza com as outras pessoas, até dentro das igrejas. Então, meus queridos irmãos, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela vem nos mostrando, os ímpios têm muitas dores. Glória a Deus, aleluia. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia conservará cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, se você está passando por esse momento de dor, mas se você está com Cristo, não se preocupe. Não se desespere, porque Jesus, Ele está ajudando você a carregar a sua cruz. Ele está, meus queridos irmãos, queridas irmãs, Ele está sofrendo com você ali. Jesus, Ele não se alegra com a sua dor. Mas Ele também se entristece quando Ele vê você, glória a Deus, aleluia, cheio de dor. Porque Jesus é amor. Jesus é misericordioso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Ele está pronto, glória a Deus, aleluia, né, para te conservar. Não se esconda do templo, não se esconda da palavra do Senhor. Nós devemos, meus queridos irmãos, queridas irmãs,
é desviarmos do pecado. É desviarmos das coisas perversas contra a minha vida, contra a tua vida. Porque Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa proteção. Ele nos protege a cada um de nós. Quantos livramentos que Deus tem te dado. Quantas oportunidades que Deus tem nos dado para cada um de nós até agora. Isso é motivo de nós estar agradecendo a Deus. É motivo de nós estar glorificando a Deus, porque nós estamos vivos. Nós estamos respirando, porque Deus está nos dando o fôlego de vida para mim e para você. Então, meu querido irmão, a nossa felicidade está com Cristo. Não sinta de cabeças baixo. Não fique angustiado. Porque aquele que confia, aquele que acredita em Deus, não se precisa se preocupar. Porque Deus ele está sobre mim, sobre você. Ele está acampando os anjos sobre mim, sobre você, a todos os momentos de nossas vidas. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Confessei todos os seus pecados. Não fala os seus pecados para as outras pessoas. Fala principalmente para o Senhor. Porque o Senhor, Ele vai te ouvir o que você vai falar com Ele. Porque Ele te reconhece. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós pensamos, o que nós deixamos de pensar. Mas quando nós contamos os nossos pecados para as outras pessoas, muitas vezes as pessoas vão te jogar pedra. Porque as pedradas nós já estamos cansados de tomar pedrada. Não porque Deus ele joga pedra. Jesus ele joga é paz, alegria para mim e para você. É bênção que ele nos dá para mim e para você. Então é nele que nós devemos depositarmos a nossa confiança. É nele que nós devemos se entregarmos, regozijais diante do Senhor. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Os meus ossos, pelos meus bramidos, em todos os dias. Porque os dias e de noite, a tua mão perseverar sobre mim. De dia e de noite, as mãos do Senhor perseverará sobre mim. Sobre cada um de nós. Então, meu querido irmão, não tristeça teu coração. Conta teus problemas só para o Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que nos deu a vida. Foi Ele que morreu numa cruz para nos salvar, para nos libertarmos, para nos livrarmos a cada um de nós. Se exalta diante do Senhor, se exalta ao arrependimento. Se arrepende dos seus atos. Nós devemos se arrependermos a todos os momentos de nossas vidas. É nas nossas fraquezas, é nas nossas angústias, é no nosso sofrimento. Porque o Senhor está pronto para nos perdoarmos. Ele nos perdoa 70 vezes 7 cada um de nós. Será que muitas vezes nós temos coragem de perdoarmos o nosso irmão e a nossa irmã pelo menos uma vez? Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa luz. Que nos proteja, o que nos guarda, que nos livra nós dos maus caminhos. Ele nos livra nós de todas as invejas, de toda a perseguição contra nossas vidas. Quantos que estão caminhando para o mundo da perdição, no mundo das invejas, no mundo dos enganos. E a palavra disse, aquele que está sujo, ele acaba se sujando mais. Se torna limpo diante do Senhor. Não suje mais, meu irmão, minha irmã. Não ponha tuas mãos nas coisas que não convém a Deus.
A palavra do Senhor nos mostra: bem-aventurado aquele que tem sede e fome da justiça e da palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que nos consola. Enquanto me calei na velhice. Muitas vezes nós achamos, quando somos novos, muitas vezes nós só achamos que somos dono de tudo. Aí quando vem as velhice, que muitas vezes que nós vamos olhar, o que adiantou tudo aquilo que nós temos quando era novo? Agora na velhice se cala. Aí vem a humildade. Jesus disse: quem quiser vir a mim, vem como uma criança. Seja humilde. Não importa a tua idade. Seja humilde diante do Senhor. Se entrega para o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Todo aquele que permanece em mim não andará em treva, mas andará na luz do Espírito Santo. Não seja, meus queridos irmãos, loucos, porque os loucos nada sabem. E nós temos o conhecimento da palavra. Nós temos o entendimento da palavra do Senhor Jesus Cristo a todos os momentos de nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, minha esposa que está me assistindo. E todas as famílias que estão me assistindo nesta live. Que o Espírito Santo possa derramar bênção. Possa estar nos fortalecendo cada vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos dê a paz, a alegria por cada um de nós. Nos dê força, nos dê entendimento. Para cada um de nós, para nós estar caminhando nas obras do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem possa nos impedir? Naquilo que tudo nos fortalece a cada um de nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus. Glória.